É muito bom estar na casa do nosso Deus para poder adorar, para poder exaltar e glorificar a esse Deus Criador, a esse Deus Pai, a esse Deus Filho, a esse Deus Espírito Santo. Convido aos irmãos que puderem se colocar em pé nesse momento de adoração, de louvor. Nesse primeiro cântico, os irmãos terão a oportunidade de contribuir com o membro missionário aqui à frente, como todos os domingos temos feito. E vamos louvar a Deus. Eu convido aos irmãos, vem, hoje é tempo de louvar, hoje é tempo para adorar. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Toda honra, todo louvor. Nós estamos aqui com o único objetivo de engrandecer o nome desse Deus, de trazer a nossa gratidão, de trazer a nossa oferta. E que assim seja. Vamos continuar adorando esse Deus. Tu és soberano. Tu és soberano.
adorando ao nome do nosso Deus. Vamos ler a passagem em Salmo 150. E faremos a leitura deste salmo de uma forma participativa. E aí eu preciso da ajuda de todos. São 6 versículos. Eu vou começar lendo o primeiro versículo e depois cada irmão que sentiu o desejo no coração poderá ler o seguinte. Amém? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Pode ser toda a congregação, vamos lá. Som do trombeta, louvai-o com saltérias e com harpa. Louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altisonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse é o convite do nosso Deus. Que nós louvemos Ele, adoremos a esse Deus, na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Alguém está respirando? Não tem ninguém aí para morrer, né? Então todos estão respirando. Então devemos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, com o fôlego que há em nossos pulmões. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Esse cântico diz corpo e família. É um cântico que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por quem? Jesus. Vamos declarar isso ao nosso Deus. Totalmente
temos um corpo em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós. E nós somos aqui, nessa congregação, um corpo de Cristo. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não porque merecíamos, Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas o Senhor fez gerar vida em nosso coração. E hoje, quando olhamos para a Tua Palavra, podemos ver a Tua verdade, podemos ver vida fluir da Tua Palavra. E nós somos gratos ao Senhor, porque através da Tua Palavra, através da Tua graça, da fé redentora, é que temos, Deus, como caminhar na Tua presença, Deus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas falhas e nos faça cada dia, Deus, mais parecido com o Teu Filho Jesus. Deus, que nós possamos ter um dia, todos os dias, aqueles momentos de devocional, Pai. Que nós possamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a Tua face, em oração, em leitura da Tua Palavra. E que assim o Senhor possa, Deus, trazer esperança para a Tua igreja, trazer fé e fortalecer, Deus, a nossa igreja. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Nós te engrandecemos, te louvamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é o nosso Criador e é o nosso Pai. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos louvar ao Senhor ainda. E os membros da primeira igreja batista têm a oportunidade de ofertar, de trazer os seus dízimos e as suas ofertas neste momento. Adoraremos ao Senhor. Mas antes desse momento, vamos fazer a leitura bíblica em Isaías 55, versículos 1 e de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deixe o ímpio o seu caminho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o nosso Deus. Por muitas vezes somos levados a pensar que a nossa vida tem um fim, tem algo de negativo, mas a palavra de Deus é uma promessa para nós. E os seus pensamentos não são como os pensamentos de Deus para nós. São mais altos, são maiores. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Então devemos crer nessa palavra, que os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de morte. Então que você possa nesse momento trazer o seu dízimo e a sua oferta com o coração alegre. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. Isso é uma prática dos membros da primeira igreja batista de Viseu. E nós temos a oportunidade de poder trazer um pouco daquilo que o Senhor tem dado a nós, dia após dia. Vamos adorar ao Senhor com o hino 396. Foi na cruz, foi na cruz. Pra salvar
Hoje quem traz a palavra é o seminarista André. Convido ele a vir aqui à frente. Saudar com a paz do nosso Senhor Jesus, todos aqueles que nos visitam, todos os irmãos que hoje estão presentes, que realmente todos possam encontrar paz somente em Jesus. E conforme o Wesley dizia, o nosso pastor hoje está presente na nossa missão em São Pedro do Sul, e como o culto é à mesma hora e não podendo ele estar em dois sítios ao mesmo tempo, então coube-me a mim trazer a mensagem desta manhã. E deixa-me fazer uma pequena pergunta. Estou aqui a resolver um problema técnico. Ok. Deixa-me fazer uma pergunta. Alguém dos presentes tem sede? Graças a Deus. Ah, Miriam, tens sede? A água é nova, é potável, está bem? É da marca do Aldi, para fazer publicidade, mas a minha esposa gosta. Mais alguém tem sede? Eu tenho, mas já tenho. Queres mais? Pode. Mais alguém tem sede? Tem sede? Quer vir aqui? Ok. Hoje de manhã nós vamos falar um bocadinho de água. Não desta água, mas de uma água diferente, uma água que se chama água viva. E nós vamos perceber que, ao longo do texto que nós vamos estar a meditar, que se encontra em João, no capítulo 4, nós vamos perceber que faz muito sentido, aliás, faz todo sentido, quando nós temos sede e quando nós temos realmente necessidade de beber alguma coisa, nós vamos perceber que faz todo sentido nós irmos à fonte. E essa fonte vai ser Jesus. Está bem? Então eu convidava a que juntos nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 4. João, capítulo 4, e aqueles que não tiverem a palavra, a Bíblia consigo, eu convidava os irmãos que porventura tenham a poderem auxiliar as pessoas que estão ao nosso lado.
Então, João capítulo 4. E nós vamos estar a ver um episódio que se vai passar em Samaria. O capítulo todo de João, capítulo 4, passa-se em Samaria. E nós vamos olhar para a primeira parte, onde vamos encontrar uma mulher lá em Samaria e vamos ver um diálogo muito interessante. Então, João, capítulo 4, eu vou ler do verso 1, para contextualizarmos, João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 15. E diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como também os teus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem tenha de vir aqui. E é interessante como às vezes nós podemos estar a falar de alhos e outra pessoa parece a ouvir bugalhos. Já ouviram esta expressão? Parece que às vezes nós estamos a falar de uma coisa e a outra pessoa está completamente a pensar que nós estamos a falar de outra coisa. Isto é mais fácil quando recorrentemente, às vezes nas mensagens atualmente pelo WhatsApp ou pelo Facebook, alguém escreve uma coisa a pensar em algo e a pessoa entende completamente a coisa do lado contrário. E nós vamos ver que ao longo desta conversa, uma conversa que vai iniciar-se completamente em lados opostos, Jesus a falar de uma coisa e a mulher a tentar falar de outra, vamos ver como as coisas se vão funilando num único ponto. E é sobre isso que nós queremos meditar esta manhã. Jesus é a água viva. Mas o que é que isto significa, Jesus ser a água viva? Que importância isto tem para cada um de nós? Que importância isto tem para a nossa vida? Então, nós vamos estar a meditar um pouco a partir do versículo 7 em diante, mas torna-se necessário perceber o que é que Jesus estava ali em Samaria a fazer. E olhando para os primeiros 6 versículos, nós vamos fazer um pequeno contexto e nós vemos no versículo 1 que a pressão que os fariseus faziam às palavras de Jesus e de João Batista começava a ser sentida, que eles tiveram de deixar a Judeia. Diz-nos o versículo 2 que Jesus então deixou a Judeia em direção à Galileia. Mas parece que o versículo 4 vai nos dizer que é necessário que Jesus passe por Samaria. E quando nós olhamos para o mapa do Novo Testamento, nós percebemos que Samaria é cá em baixo, que a Judeia é cá em baixo, Samaria no meio e a Galileia no fim, mais acima, mais a norte. Vamos perceber que a Galileia fica junto ao mar da Galileia e Judeia mais perto do Mar Morto. Então assim, norte, centro, sul, norte, Galileia, no centro nós temos Samaria e no sul nós temos a Judeia, que era onde ficava Jerusalém. E ela torna-se necessário, realmente respondeu a primeira pergunta, porque era necessário, conforme o versículo 4 nos diz, que Jesus passasse por Samaria. Ao longo do texto que nós lemos, nós vimos que judeus e samaritanos não se davam. E é interessante notar que
lá o povo daquela altura, eles tinham 3 caminhos, basicamente, para irem de Jerusalém para a Galileia, ou da Judeia para a Galileia. Eles podiam ir junto ao mar, podiam ir junto ao rio, ou podiam ir pelo meio. E o relevo de Jerusalém é um relevo, e de toda ali a zona de Samaria, é um relevo bastante acentuado. Existem fortes oscilações, mas várias são as montanhas. Não é por acaso que nós, no norte, conseguimos apanhar neve, mas por outro lado, se descermos um bocadinho, vamos ter o Mar Morto, que é, como os irmãos sabem, o lugar mais fundo da Terra. Então, havia muitas complicações naqueles que escolhiam ir pelo meio. Por outro lado, era um local, um caminho mais perto. Então fazia se calhar sentido para Jesus, como ele tinha pressa, ir para a Galileia, ir pelo caminho mais próximo. Mas por outro lado, se calhar havia um propósito maior de ele passar por Samaria. E de onde é que nós conhecemos Samaria? Se nós abrirmos as Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 16, nos versos 24 até ao verso 26, vai-nos dizer, 1 de Reis, capítulo 16, versículos 24 até ao 26, vai-nos dizer: de Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou à cidade e edificou sobre o monte. Chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mau perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que eles te fizeram de pecar em Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Então, nós vamos ver Samaria lá no tempo dos reis, no tempo da divisão do reino do norte e do reino do sul, do reino de Israel e do reino de Judá. E vamos ver que foi este rei Onri que deu o nome à cidade de Samaria como forma de honrar o anterior proprietário, porque antes era uma terra logicamente pequena. E diz-nos este texto de 1 de Reis, capítulo 16, que este rei Onri fez mal aquilo que é perante o Senhor e fez pior do que os seus antecessores, diz-nos o versículo 25, fez muitos ídolos e muitos deuses, diz-nos os versículos 26. Então, como os irmãos se recordam, Jerusalém ficava no Reino do Sul e era o local sagrado da adoração. Depois, com a divisão dos reinos, o Reino do Norte, como é que eles faziam para adorar? Era-se necessário que as pessoas do Reino do Norte tivessem ido ao Reino do Sul para adorar. E isso vai ser uma questão que vai ser aqui abordada no capítulo 4 de João. Mas ao que parece, lá os samaritanos, no tempo do Reino do Norte, eles fizeram um monte de Gerizim. Foi nesse tempo que os samaritanos começaram a adorar lá no Monte Gerizim e os judeus continuaram a adorar em Jerusalém. Só que havia um problema com o culto que era feito lá em Samaria. Porque quando o povo foi levado pelo rei da Assíria, pelo Império Assírio, muitos ficaram lá e houve uma mistura entre alguns judeus que ficaram lá com outros povos. E se nós olharmos para 2 de Reis, capítulo 17, o versículo 24 vai-nos dizer que o rei da Assíria trouxe gente da Babilónia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serbião e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Então parece que quando o povo foi levado cativo pelo Império da Assíria, foram muitas as etnias diferentes, muitos foram os povos. E cada povo tinha o seu Deus, cada povo tinha o seu ídolo, cada povo tinha a sua forma de cultuar. E isso, ainda no capítulo 17 de 2 Reis, o versículo 29 diz-nos: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e as puseram nos santuários nos altos que os samaritanos tinham feito. Então parece que, para além desta mistura étnica, desta mistura cultural, também havia para cada nação um Deus. E assim nós conseguimos, se calhar, compreender um bocadinho melhor porque é que os judeus não gostavam dos samaritanos. Era uma relação já antiga, uma relação que durava, se calhar, séculos, certamente. E isto persistia ao ponto de nós encontrarmos agora uma mulher samaritana que diz que os samaritanos não se dão com os judeus. E vemos aqui agora no versículo 5 que Jesus
para além de Samaria, ele vai para uma cidade. E a cidade para onde ele vai é Sicar. E porquê é que é importante nós percebermos onde era Sicar? Porque Sicar ficava mais ou menos 11 km de Siquém. E Siquém acho que é uma cidade que nos diz muito lá no Velho Testamento. O que é que lá aconteceu em Siquém? Jacó esteve em Siquém e lá levantou um altar e que dizia Deus, o Deus de Israel. Foi em Siquém que Jacó peregrinou e Siquém ficava na terra prometida de Canaã. Mas mesmo antes de Jacó ter lá passado e ter lá levantado um altar, também lá passou Abraão. E se nós recordarmos Gênesis capítulo 12, se calhar um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, nós vamos ver que foi lá, junto ao Carvalho de Moré, que Deus fez a promessa a Abraão de fazer a sua descendência. E é interessante como nós chegamos ao Novo Testamento e nós vamos perceber que a descendência de Abraão são os filhos de Jacó, os filhos que creem que Jesus é o Salvador do mundo. Então vejam, era necessário passar por Samaria, os judeus não se davam por samaritanos, mas foi no local onde Samaria estava que Deus havia feito séculos e anos antes a promessa a Abraão de um descendente, da descendência dos filhos da promessa. E é interessante notarmos que a paragem de Jesus vai se dar neste local. O filho sobre quem recaía a promessa agora estava no local onde a promessa foi feita a Abraão da sua descendência. E é este Jesus que nós vemos. Então, João, capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer, irmãos, Jesus estava cansado da sua viagem. Sim, ele era humano também. Ele estava junto ao poço, porque se ele estava cansado, provavelmente tinha sede, ele era humano. E João 4,6 também nos vai dizer que era a hora sexta. E a hora sexta é a hora de maior calor, é a hora do meio-dia. Então é natural que ele fosse ao poço, porque tinha sede, também porque estava cansado, estava a repousar-se. E eis então que aparece uma mulher. E a partir do versículo 7 nós vamos encontrar um diálogo entre uma mulher samaritana e Jesus. E vamos ver o que é que a mulher samaritana tem a dizer a um pedido que é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o nome da mulher, sabemos apenas que a samaritana ia tirar água, sabemos que ela estava sozinha, sabemos que ela foi tirar água no período de maior calor. Porquê? No período de maior calor. Sabem, era costume as mulheres samaritanas irem juntas a buscar água. Como ainda hoje em alguns pontos as mulheres vão juntas buscar água, em África, por exemplo. Mas também não era normal as mulheres irem ao meio-dia, porque se iam buscar água, o normal seria elas irem bem cedo de manhã para apanharem água fresca. Esse era o objetivo, mas esta mulher não. Por algum motivo, ela ia ao poço na hora de maior calor, na altura em que as pessoas provavelmente estavam em suas habitações, resguardadas do clima árido que se fazia sentido. E é então que Jesus entra em cena. E ele vai fazer um pedido. Vejam, a partir do versículo 7, Jesus tem um pedido e diz: dá-me de beber. E eu gostava que pudéssemos parar aqui antes de avançarmos. Porque às vezes Jesus, ou Deus, tem pedidos para nós e nós não vamos estar a perceber o que é que Ele está a dizer. Às vezes Deus tem pedidos para nós, está a falar connosco e nós não compreendemos aquilo que Deus está a falar. Não faz sentido aquilo que Deus está a pedir. Não faz sentido aquilo que Deus quer. Não faz sentido aquilo que Ele está a pronunciar-se. Para a mulher não fazia sentido. E eu gostava que nós pudéssemos refletir quantas coisas Deus tem falado ao nosso coração, que se calhar no imediato não fazem sentido. A mulher via-o como um judeu, ainda não o via como um mestre, como um rabi. E era muito estranho para uma mulher samaritana ser abordada primeiramente por um homem, depois ser abordado por um homem num espaço público, por outro lado ser abordado por um homem a pedir-lhe água, e por outro lado ser abordado por um homem que no fundo era um mestre, que era um rabi, que era o Senhor Jesus Cristo. Então a mulher não estava a perceber: quem é este que agora me está aqui a pedir água? Quem é este que agora está a falar comigo? E a verdade é que a mulher tinha que responder alguma coisa.
E quando Deus nos pede alguma coisa, nós, bem ou mal, temos de responder. Quando Deus fala connosco, bem ou mal, nós temos de responder. Mesmo quando ignoramos, mesmo quando permanecemos em silêncio, mesmo quando não respondemos, de certa maneira nós estamos a responder. E então, que a mulher vai dizer: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, sou mulher samaritana, pois os judeus não se davam com os samaritanos. Versículo 9. Ela, de facto, não estava nada a perceber. Ela não estava a perceber ao ponto de responder de forma mundana. Para ela era simples água. Era um poço, era água, um homem com sede, porque é que ele não tira? Mas Jesus já estava a apontar para algo maior. Algo que nós vamos tentar perceber o que é que realmente é que Jesus está a falar. E quando nós estamos aos pés de Jesus, quando nós oramos, quando nós queremos que Deus fale connosco, muitas vezes nós somos assim. Não permitimos que a parte espiritual fale. Criamos logo barreiras e limitamos logo a ação do Espírito Santo na nossa vida. E então que, sendo a mulher tão mundana, tão terra a terra, vamos ver a resposta que Jesus nos dá no versículo 10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, há pedidos que não percebemos ou entendemos porque ainda não conhecemos o Senhor Jesus Cristo como deveríamos conhecer. Aquela mulher não compreendeu aquilo que Jesus estava a dizer porque não o conhecia verdadeiramente. E algo que eu pensava enquanto meditava neste texto é que muitas vezes, muitos dos pedidos e muitas das coisas que o Senhor Deus tem para nós não são feitas porque nós simplesmente não queremos conhecer a palavra de Deus. Simplesmente não queremos meditar e procurar diariamente a sua presença. Simplesmente não buscamos em oração para que Deus, dia após dia, revele a nós a sua vontade, o seu querer. E é interessante que quando Jesus fala, imaginem a cara da mulher. Não estou a perceber nada. E ele realmente não estava a perceber. Mas nesta resposta do Senhor Jesus Cristo há um efeito condicional. Há dois ses. Se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras quem é aquele que te pede, quem é aquele que te dá de beber, então tu lhe pedirias, então ele mesmo te daria água. E a verdade é que se nós conhecêssemos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, nós iríamos ter com Ele. Se nós conhecêssemos verdadeiramente Jesus Cristo, nós iríamos ter com Ele a sua presença, e a verdade é que Ele não nos deixa, porque Ele responde, Ele dá, Ele oferece, Ele acode-nos, Ele socorre-nos, Ele ajuda-nos, Ele não nos deixa desamparados. Mas a verdade é que se nós também conhecêssemos o Senhor Jesus Cristo, nós íamos entender que Ele é o dom de Deus. E é isso que Jesus diz na sua resposta. Se tu conheceras o dom de Deus. E o que é isto? De quem é que Jesus está a falar? O dom de Deus. E para isso nós vamos ter de olhar para Romanos 3:23 e Efésios 2:8, dois textos que muitos conhecem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também porque pela graça nós somos salvos por meio da fé e não de obras para que ninguém se glorie. Então vejam, a raiz do pedido do Senhor Jesus Cristo, aquilo que direciona é Deus. O mérito vem de Deus, não vem de nós mesmos. Tudo aquilo que é feito nasce e percorre a partir de Deus, a partir do Senhor Jesus Cristo. Conforme estes textos diziam, é pela graça que nós somos salvos. É pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós estamos em pecado, se nós não fazemos nada, então nós não estamos com Jesus. E a verdade é que quando nós olhamos para todo o Evangelho do Senhor de João, há um propósito bem claro nas suas palavras. Mostrar Jesus como o Messias prometido, mostrar Jesus como o Messias, o Salvador. Então, quando Jesus diz-nos aqui no versículo 10, eu falo contigo, eu que sou o Messias prometido, sou eu que te quero. E a mulher não está a entender.
Então, se nós conhecêssemos a raiz e a fonte que é Deus, e por meio de quem Deus agiu, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós iríamos conseguir compreender. Sabem que o pecado realmente ofusca toda a imagem e todo o ideal que nós temos do Senhor Jesus Cristo. E a imagem da água, ela vai sendo usada recorrentemente no Evangelho de João. Já tinha sido usada no capítulo 2, nas bodas, já tinha sido usada no capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, vai ser agora usada no capítulo 4, quando Jesus fala com a Samaritana. Então parece que há uma necessidade real de a água ter efeito em cada um de nós. Da água modificar-nos e transformar-nos completamente. E vejam o que diz Jeremias 2, versículo 13. Jeremias 2, capítulo 13, diz-nos assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas nas rotas que não têm as águas. Então, parece que quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da água que Ele nos dá. Parece que quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, a água que Ele nos dá nos transforma, a água que Ele nos dá nos limpa. Mas afinal, que água viva é esta? Ele nos fala aqui no versículo 10. Se nós pensarmos de forma literal, a água viva nós podemos ver como a água que é potável, a água que é boa para consumo, a água que é corrente, a água que nasce da fonte, da nascente. Mas quando nós pensamos em água parada, em água que está estanque, nós devíamos pensar que essa água é fonte de doenças, que essa água é fonte de bactérias, é fonte de mosquitos. E sobretudo é a água que perde todas as suas propriedades essenciais. Deixa de cumprir o propósito para que é. Não pode ser mais consumida. E vejam, irmãos, muitas vezes nós parece que, em vez de irmos à água correta, que é Jesus, vamos a outras meias, a outras formas, aquela água que é parada, aquela água que é estanque. E isto realmente estava a acontecer. E a água no Novo e no Antigo Testamento sempre é vista como purificação, como limpeza. Mas quando nós falamos desta água, não é um mero banho, com o melhor shampoo, com o melhor gel, com o melhor produto que pode haver. É uma transformação interior. É uma limpeza espiritual interior, uma purificação que vem de dentro para fora. Uma purificação que é realizada pelo Espírito Santo do Senhor Deus. E o resultado dessa purificação é a vida eterna do Senhor Jesus Cristo, um dia logo da eternidade. E isso diz-nos também o Senhor Jesus Cristo, porque vejam, Ele vai continuar a falar a partir do versículo 12. Por acaso és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é tremenda, porque nós não conseguimos de maneira nenhuma perceber e explicar por palavras nossas o que é o Espírito Santo pode verdadeiramente fazer em nós. Mas a verdade é que quando o Espírito Santo trabalha em nós, Ele transforma-nos por inteiro. Ele modifica-nos por inteiro. E já desde o lado do Antigo Testamento, a necessidade de lavar-nos, de purificar-nos, de tornar-nos mais alvos do que a neve, era visível. E João 7, 37 e 38, os irmãos podem folhear 2 ou 3 páginas, conforme as vossas Bíblias. João 7, o versículo 37 e 38, vai nos dizer assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem viver em mim. Então o que é que está aqui a acontecer? Nós vemos uma mulher que por algum motivo vai na hora mais quente à fonte. Que por algum motivo
não vai com as outras mulheres, por algum motivo vai na hora de maior valor. E é Jesus que primeiramente pede, dá água, mas aquilo que vai acabar por acontecer é que quem realmente vai precisar de beber dessa água é essa mulher samaritana. E a verdade é que quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos com algum tipo de sofrimento, quando nós estamos com algum tipo de solução, Jesus antecipadamente vê essa necessidade. E sem a mulher estar a perceber, Jesus vai liderando a conversa para aquilo que ele queria, para a solução da sua necessidade. Certamente a mulher não tinha boa fama naquela sociedade, naquela cultura, porque vejam, nos versículos 15, 16 e 17, e a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir para aqui tirá-la. Então Jesus diz: vai, chama o teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus sabia perfeitamente que ela já tinha tido vários maridos e a pessoa com quem agora estava nem sequer era verdadeiramente o seu marido. Jesus sabia perfeitamente que se calhar ela estava destroçada, estava em baixo. Jesus sabia perfeitamente que ela estava a precisar de algo. A mulher não sabia o quê, mas Jesus sabia. Era a água viva. E é então que nós paramos, depois desta pequena resumo, desta pequena análise. E nós pensamos: o que é que tem atormentado o teu coração, o seu coração? Jesus vê aquilo que nós estamos a passar. Jesus sabe como te sentes. Jesus sabe aquilo que tu precisas. Será que nós estamos a ir à fonte? Será que nós estamos a beber desta água que Jesus nos tem para oferecer? A reação da mulher no versículo 15 foi tremenda. Tal qual Pedro, quando Jesus quis lavar os seus pés. Se essa água é viva, essa água é boa, dá-me já dessa água para que eu não tenha de cá voltar novamente. É o que eu quero. E quantas vezes nós, aqui e ali, começamos a desprezar a palavra do Senhor Deus? Quantas vezes nós não queremos beber desta água viva que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra que se revela a cada dia? Sabem? Aquilo que mais me chamou a atenção neste trecho é que quando nós lemos no versículo 6 e no versículo 14, a palavra poço é diferente daquilo que quando nós vemos na palavra 11 e 12, poço. Desde o início da conversa, o Senhor Jesus Cristo estava a olhar para o alto. E desde o início da conversa, a samaritana não estava a perceber que Jesus estava a olhar para o alto. Vejam, versículo 6 diz-nos: havia ali um poço de Jacó. E o versículo 14: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar na vida eterna. E a palavra que Jesus usa é peiê, e não lidem muito ao meu sotaque do grego, quando eu estudei a fundo, mas a palavra que Jesus usa aqui é literalmente a nascente, um fluxo de água natural, um fluxo contínuo, uma água corrente que não para, uma água que se renova, uma água que vem do subterrâneo. Mas quando nós olhamos para a resposta da mulher, lá nos versículos 11 e 12, e a mulher lhe disse: Senhor, não tens como tirar a água e o poço é fundo. A palavra que é aqui usada pela mulher é frear, que é um buraco fundo cavado para obter água, que nós atualmente podemos traduzir por um depósito de água, ou uma cisterna, ou então mesmo literalmente um poço cavado para armazenar algum tipo de coisa. Então parece que desde o início Jesus está a dizer: tu precisas da fonte que se renova a cada dia. E a mulher estava a pensar que Jesus estava a falar de um poço que tem água parada. Um poço que serve como depósito para abastecimento ali, naquela zona. E às vezes acontece mesmo isso. Jesus está a dizer que nós precisamos de uma água viva, que se renova, que se transforma a cada momento, e nós preferimos ficar na água estanque, na água parada,
na água que a médio prazo começam a aparecer bactérias, doenças, vírus, uma água que perde propriedades. Mas a água que se renova a cada dia, as suas propriedades também se renovam a cada dia. E é isso que o Senhor Deus faz em nós. A cada dia Ele renova-nos o nosso entendimento, Ele renova-nos a nossa mente, Ele renova-nos as nossas forças. Então vejam, a mulher estava a olhar para um poço e Jesus estava a olhar para uma nascente. E quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus de forma tão desanimada e dizemos: Senhor, eu não tenho mais nada a fazer, não posso fazer mais nada. E o Senhor Jesus nos diz: vai à nascente, vai à raiz, vem a mim, bebe de mim. Eu tenho algo para te dar gratuitamente. Eu não te deixo, eu cuido. Então Jesus vê a real necessidade que aquela mulher estava a passar e Jesus também pode ver a real necessidade que nós estamos a passar. E algo incrível que acontece ao longo deste capítulo 4 é que quando nós vamos à fonte e quando nós conversamos com o Senhor Jesus Cristo, a nossa noção de quem Jesus é em nós se vai aperfeiçoando. Querem ver? No versículo 9, os irmãos vejam, no versículo 9, inicialmente a mulher trata Jesus como judeu. Mas quando nós olhamos para os versículos 11 e 12, quando ele realmente começa a abordar a questão, a meio da conversa, ela já vai chamar-se Senhor, ou Mestre, Rabi. Já vai começando a ter aqui um sentido mais correto de quem é a pessoa que está a falar com ela. Mas é quando o Senhor Jesus Cristo lhe diz: eu sei que tu já tiveste 7 maridos e agora estás com um que nem é teu marido, que nós olhamos para o versículo 19 e és a reação da mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, quando nós realmente vamos até Jesus Cristo, o nosso entendimento de quem Ele é e daquilo que Ele faz se vai também renovando. Então nós não podemos estar à espera de que no início recebamos logo tudo, que no início nós queiramos logo todas as respostas, mas nós devemos estar à espera de nos colocar nas suas mãos e de dia após dia percebermos aquilo que Deus quer e está a transformar em nós. Porque o resultado desta pequena conversa, deste monólogo, mulher, Jesus, é que quando nós chegamos ao versículo 25 e 26 de João capítulo 4, os irmãos podem ler, João capítulo 4, versículos 25 e 26, vamos ler. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E versículo 26, e Jesus lhe disse: sou eu o que está a falar contigo. Vejam, do início que nada se conhecia sobre Jesus, uma conversa vai revelando, e esta conversa, depois da água, vai ter onde é que a adoração era feita. E os irmãos podem ler o capítulo todo em casa, e por isso faz sentido nós percebermos que os samaritanos queriam mesmo que a adoração era no Monte Gerizim, e não era lá em Jerusalém. E Jesus vai desconstruindo todas as ideias que esta samaritana vai tendo, ao ponto de se revelar a ele como o Messias prometido, o Messias que fala com a senhora samaritana. Então hoje, honestamente, eu queria que nós pudéssemos pensar se eu tenho ido à fonte ou eu quero continuar a beber água do poço. Se eu quero ir à fonte, que é a palavra de Deus, ou se eu quero continuar a confiar nas minhas ideias, nas minhas capacidades, nos meus méritos, naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo planear, naquilo que eu consigo fazer. E esta viagem em Samaria teve 2 dias, diz-nos o capítulo 4, e do versículo 39 até o versículo 42, nós vamos perceber que lá muitos samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo. E se inicialmente os samaritanos criam no Senhor Jesus Cristo pelas palavras que a mulher tinha dito, ele disse que eu tinha 7 maridos, eu não tinha dito, nós chegamos à parte final do capítulo 4, que os samaritanos creram por saber realmente quem Jesus é, por terem convivido, partilhado comunhão com Ele. 2 dias
foram suficientes para aqueles homens e mulheres de Samaria perceberem quem Jesus é. E eu gostava que nós pudéssemos pensar: sabes quem Jesus é? Sabes que é Ele a fonte? Sabes que é Ele que te dá a água? Sabes que é Ele que te dá aquilo que tu precisas? Sabes que é Ele que te socorre? Sabes que é Ele que é a fonte da água viva, restauradora? E se nós pensarmos em toda a transformação da mulher, é incrível. Porque a mulher inicialmente ia sozinha à fonte. Mas na parte final, a mulher vai para Samaria, novamente, para junto da população, e começa a falar. Já não há vergonha, já não há medo, já não há receio. Ela fala daquilo que lhe enche o coração. Então, hoje, vencemos e refletimos que realmente Jesus vê as nossas necessidades. Ele é a fonte da água viva, a fonte que transforma o nosso ser, a fonte que transforma o nosso entendimento, a fonte que se renova a cada dia, a fonte que nos completa, a fonte que dá novo sentido, a fonte que faz jorrar vida em nós, para uma vida plena futuramente com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. E termino com o Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Não é Salmo 36, versículo 9, está bem? Depois, aqueles que quiserem, podem pedir a referência. Mas há um salmo, ou o capítulo está errado, ou o versículo está incorreto, mas há um salmo que diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Está correto. Está certo? 36, 9. Está correto. Está bem. Eu aqui estava em Isaías. Então, isto ter miopia tramada. Então, Jesus é a luz. E Ele pode nos dar vida e vida com abundância. Da escuridão Ele nos renova e nos transforma e dá luz. Então eu convidava que agora pudéssemos fechar os nossos olhos e olhando para o texto correto, pois em ti está o manancial da vida, a tua luz, vemos a luz. Que nós pudéssemos realmente colocar diante de Deus as nossas aspirações, as nossas necessidades. E se realmente nós ainda não buscamos esta água viva, que nós o pudéssemos fazer. Vamos ter agora um tempo de pós-lúdio e oração silenciosa enquanto meditamos nesta passagem. Então, antes de partirmos para as nossas casas, se algum irmão tiver alguma questão, alguma dúvida,
alguma informação que queira, eu estarei ali fora, poderá falar comigo. O pastor, como dissemos, hoje está em São Pedro do Sul e queríamos salientar só, logo pelas 3 da tarde, haverá ensaio de Natal para as crianças. Então, se pais, avós, tios, familiares, tragam as vossas crianças, porque é o primeiro ensaio e o primeiro ensaio é sempre muito importante. Então, 3 horas, está bem? Tragam os vossos mais pequenos. Queríamos também relembrar, novamente, quarta-feira, às 21 horas, haverá culto de oração e todos são desafiados a estar presentes. A igreja que ora é a igreja que cresce, a igreja que se edifica. Então, uma boa semana para todos, que Deus ricamente nos abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.